capítulo 12. Aleluia. Quarta-feira nós vamos profetizar novamente, irmãos. E vamos declarar até a última cadeira, até ter disputa por lugar. Mas não a disputa saudável de alguém que está dizendo eu quero e eu estou com fome e sede de Jesus. Talvez quarta-feira o número até de gente aqui seja menor. Que é isso, pastor? Está orando para maior. É porque às vezes o tsunami, a água recua. Depois ela vem com tudo. Nós estamos numa luta espiritual. Então o inferno vai fazer de tudo para que você seja paralisado. E é sobre isso que eu quero ministrar o seu coração. Quando Deus move o impossível e o improvável. Atos capítulo 12, versículo 1 ao versículo 11. Essa palavra, ela arde no meu coração e eu creio que vai arder no seu. E é algo que está escrito e que a gente já viu. Diz a palavra: nesta ocasião o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los. Ele queria maltratar a igreja. E mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isto agradava os judeus, os religiosos, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo prendido, lançou no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente, apareceu o anjo do Senhor, aleluia, e uma luz brilhou na cela. Ele ficou do lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calça as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhes ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo Pedro o seguia, não sabendo que era real ou que se fazia por meio de anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram o primeiro e o segundo guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de todo o que o povo judeu esperava. Aleluia. Aumenta um pouquinho o meu retorno, por favor. Aumenta aqui meu retorno um pouquinho, por favor. Aleluia. Podem sentar, amados de Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu não sei se você está sentindo. Deixa eu brincar com você, faz assim. Estica aí o braço. Olha aí. Vê se está arrepiado. Está sentindo? Porque se você não está sentindo, você vai sentir. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar. E Ele vai quebrar as correntes. Ele vai tirar as trancas. Ele vai tirar o impedimento. Ele vai trazer libertação, restauração, transformação como trouxe na vida de Pedro. As portas de bronze, os ferrolhos de ferro serão despedaçados em nome de Jesus. E sabe por quê? Olha para alguém e diz para ela assim: porque o Senhor cuida de você. Amém? Deus cuida dos seus.
O texto de Atos 12 que lemos, diz que Herodes mandou matar Tiago, irmão de João. E aquilo foi algo que aparentemente era para repercutir negativamente, mas o que aconteceu? Os religiosos gostaram. Cuidado nesse copo aí, por favor. Os religiosos gostaram. E quando os religiosos gostaram, o que aconteceu? Herodes, na figura do nosso inimigo, disse: vamos aumentar, vamos fazer a coisa pior. Agora que a gente deu uma pancada neles, agora que a gente pode despedaçar, agora que a gente pode dispersar a igreja, vamos fazer diferente. Vamos pegar o porta-voz dela, vamos pegar o líder dela depois de Tiago, vamos pegar aquele que ia estar à frente, Pedro. Mas é a festa dos pães asmos, diz o texto. Os pães asmos fazia alusão quando o povo saiu do Egito. E lá no Egito eles fizeram um pão sem fermento. Cada casa teria um pão sem fermento. O que isso simbolizava? Simbolizava que seria uma casa liberta do pecado. Que seria alguém que estaria vivendo um evangelho pleno, genuíno. Alguém que estaria com Deus e que não se contaminaria com as coisas daquele lugar. Era a festa dos pães asmos. E os pães asmos fala de uma libertação sobrenatural que Deus fez no Egito. E eles prenderam Pedro. E Herodes manda prender e diz: olha, pega 16 guarda pretoriano e coloca para fazer a segurança de Pedro. 3 portões, num vai ter 4, outro 4, outro 4. Ainda não é suficiente, pega 2 e algema eles a Pedro. Você já imaginou a cena? Onde Pedro vai, o cara vai. O que Pedro faz, ele faz. Eles estão juntos. Herodes queria matar. Ele não queria só prender. Aquele julgamento não era um julgamento para soltar. Era um julgamento já planejado. Era um julgamento projetado. Não tinha como se livrar. Julgamentos não só acontece nos dias de hoje, hein? Julgamento em que a vítima não tem mais chance. Aconteciam aqui, nesta época. E acontecia com Pedro. Eles queriam matar Pedro, e Pedro representava a igreja. Pedro era o porta-voz da igreja, irmãos. E as trevas queriam destruir ele. Você acha que as trevas não querem destruir você? Você acha que as trevas não querem destruir a tua vida, a tua família? Você acha que as trevas não querem destruir o que você faz em Deus? Ele sabia da festa. Mas mesmo apesar de tudo isso, eles prenderam Pedro para tentar matá-lo. Pedro foi preso. E Pedro é conhecido como um dos pilares, né? É verdade que algumas pessoas erram o texto de Mateus, né? 16, 18. Quando o Senhor diz que tu és Pedro e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quando o Senhor diz tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a igreja. Ele não está falando de Pedro, ele está falando dele. Pedro, pedrinha. Mas uma pedrinha incomoda ou não incomoda? Hã? Você já teve uma pedrinha no sapato? No calcanhar? Hein, Mônica? É bom, né, para andar? Com aquela pedrinha no calcanhar. Você quer andar, incomoda ou não? Incomoda. Você anda no chão, liso, aqui cerâmica. Bota uma pedrinha e anda descalço. Quando tu pisar o calcanhar, na hora, incomoda. Uma pedrinha só, incomoda. Quer ver onde ela incomoda? Uma pedrinha incomoda? Quem já sentiu isso, vai, eu vou identificar daqui. Vai aparecer uma bolha em cima de você, com o nome eu. Ui, eu vou ver daqui. Você está comendo aquele feijão gostoso. Olha, já tem gente aí, ó, falando em mistério. Você está comendo aquele feijão gostoso, de repente você dá aquela colherada e vem o quê? Uma pedra. Eita, no quartel o soldado fazia: sargento, encontrei uma pedra. Ó, aí sabe o que a gente faz? Parabéns, você é que vai catar o feijão de amanhã. Mas aí, uma pedra, você morde e chega a comida, perde o gosto ou não? Uma pedra. Mas uma pedra também, ela pode fazer coisas boas. Uma pedra também incomoda.
foi uma pedra que Davi usou para matar Golias. Uma pedra. Pedro era uma pedra naquela sociedade que estava apodrecida. Pedro era uma pedra naquela sociedade que vivia em pecado. Pedro era uma pedra contra um sistema que tentava afundar. A igreja é uma pedra contra esse sistema. E por isso você vê tantas leis, por isso você vê tanta perseguição, por isso você vê tanta coisa contra a igreja. Porque a igreja é sal da terra, ela é luz do mundo. Então eles pensam, vamos destruir. Esse Pedro que era pilar, eles diziam, vamos destruir. Antigamente, irmãos, sabe como eles destruíram? Fizeram alguns confessar que negavam a fé e criou uma briga entre os filhos de Deus. Antigamente matavam, mas aí o imperador disse, espera aí, matar está sendo fácil para eles, vamos torturar até negar. E alguns negavam, mas não tinham negado a fé, simplesmente para acabar a tortura. E começou. Depois Satanás usou uma outra estratégia, e parece que essa está funcionando um pouco melhor. O que foi que ele fez? Ele misturou. Ele fez ficar parecido lá fora com aqui dentro com lá fora. Ele fez a igreja esfriar, viver algo relativo. Há poucos dias eu estava vendo no Instagram um rapaz que fez um vídeo, e ele fervoroso, e aleluia, e cantando, e pulando, e celebrando, e ele jovem, e cheio da presença do Senhor, e olha, vamos para o evangelismo, e vamos para isso, vamos para aquilo outro. Aí daqui a pouco ele diz, gente, eu estou muito feliz, porque eu estava orando para que Deus abrisse a porta, e Deus abriu, e eu entrei na USP, ele diz ele no vídeo dele, eu entrei na USP para fazer história. Aí daqui a pouco, passa 3 meses, e ele está, irmão, vê só, esse negócio de irmão, um negócio de encher, vamos chamar pelo nome, né? Porque 6 meses ele estava dizendo, meu irmão, esse negócio de Deus é muito relativo, porque a filosofia, eu não sei se Deus é tão verdadeiro, eu não sei se Deus é tão legal assim, tal, esse negócio de igreja já mudou. Com 1 ano ele estava, meu irmão, tem outra coisa que faz minha cabeça, eu estou numa outra viagem, sabe? Porque, meu irmão, Deus transcende. Já percebeu o que eu quis dizer, né? É o vídeo, viu? Foi eu criei, não. Olha a mudança, misturou. Na igreja, às vezes acontece isso, você está cheio do Espírito, fogoso, vivendo, feliz. Daqui a pouco você está, não é bem assim. As trevas tentou confundir. Então aqui eles tentam de uma forma. Eles tentam destruir Pedro. Agora observa, quem era Pedro? Um pescador. Quem era Pedro? Um homem simples. Que andava naquelas ruas, que conversava com as pessoas, que fazia as coisas mais naturais. Mas um dia, quando ele foi inflamado por Deus, um dia quando ele foi tomado pelo Espírito Santo, um dia quando ele entrou dentro dele a missão de pregar o Evangelho a toda criatura, um dia quando ele absorveu o ID, um dia quando ele disse, eu vou ser uma pedra contra o sistema disse, eu vou matá-lo, eu vou destruí-lo. Como é que o sistema faz hoje? Eu vou apagá-lo. Já não é mais matar, eu vou te esfriar, eu vou fazer você não vir mais para o culto, eu vou fazer você não ir mais evangelizar, eu vou fazer você não levar mais ninguém para o teu pequeno grupo, eu vou fazer você criar pretexto para não ir para o encontro, eu vou fazer você não mais ler Bíblia, eu vou fazer você não mais orar, eu vou fazer você viver uma maquiagem. O sistema continua tentando trabalhar, mas o amor de Pedro, a ousadia de Pedro, incomodava. Quando você começar a mergulhar de verdade nisso, em ser ousado, em amar a Deus sobre todas as coisas, você vai incomodar o sistema espiritual. Você vai incomodar não só o sistema político, mas o sistema religioso, o sistema espiritual da sua época, como Pedro fez. Herodes percebeu. Herodes olhou para aquilo e percebe o crescimento
a influência do mundo cristão. E hoje o mundo cristão tem influenciado muitas áreas, tem crescido, e graças a Deus. Então ele decide, prende Pedro, mata Pedro, porque não está na palavra, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Se cala o líder, quem vai se insurgir? Então mata Pedro, tenta calar a voz de Pedro, porque Pedro está anunciando Jesus. O inferno vai investir, escute nisso, pesado, para calar você. Para calar a tua voz profética, e você já não vai falar mais de Deus para ninguém. Você vai ter vergonha, você vai ter medo, você vai se achar insuficiente, você vai achar inadequado. Ele vai tentar calar a sua voz profética em Deus. Ele vai tentar silenciar você, ele vai tentar esfriar teu coração, para que você não manifeste céu na terra. Você vai gastar seu dia, 24 horas vai ser pequeno para você, mas dessas 24 horas, o que menos você vai fazer é se conectar com os céus. Este é o papel do inferno. Ele tenta de alguma forma calar. Presta atenção nisso. Enquanto Pedro pescava, ele não tinha perseguição. Estava tudo bem. Enquanto Pedro estava ali vivendo a vida dele normal, estava tudo bem. E não é assim com a gente, mesmo estando dentro da igreja. Mas quando você decide, e eu vou pegar só um exemplo. Quando você diz assim, eu vou para o encontro. E, irmãos, aparece enfermidade, dívida, pessoas que dizem, rapaz, será que é assim mesmo? Problema em casa, na rua, em tudo que é lugar, irmão. Porque você começou agora a ser uma suposta ameaça. Então as trevas vão tentar paralisar. Porque outras pessoas vão crer no evangelho a partir do seu testemunho. Outras pessoas vão ser tomadas pelo poder e pelo amor de Deus a partir da sua vida. Você vai poder dizer como Pedro, olha para mim. Eu não tenho ouro nem prata, mas eu tenho Jesus. Você vai poder afirmar coisas assim. Então quando eu e você vivem o evangelho do Senhor, as trevas tentam nos paralisar. Alguém aqui já jogou pedra num pé de manga, num pé de pitomba, num pé de caju, deixa eu ver qual outra fruta, tamarindo, que só tinha folha? Você joga quando tem e frutos maduros. Então tudo que o inferno quer é que você seja um pé florido, cheio de folhas, mas sem frutos, só dá sombra. Não, o que Deus quer é que você dê frutos, e frutos que permaneçam. Então Herodes mandou matar Pedro, mandou matar outros também. Agora escute o que o texto parece que está dizendo para a gente. Nesse pouco tempo que me resta, deixa eu falar para você. Primeiro, quando os homens colocam limites, porque foi o que Herodes quis fazer, Deus entra em cena para provar que nenhum poder terreno pode impedir o propósito divino de Deus na tua vida. Existem coisas que tentam limitar você. Existem coisas que tentam colocar você, sabe, entre parênteses. Existem coisas que tentam roubar a sua fé. Existem coisas que vêm para que você comece a dizer, não, isto é impossível. Mas o que é impossível, o que é improvável, aos olhos dos homens, é o campo de operação divina do milagre de Deus. Deus é assim, Ele se manifesta. Ele se manifesta em situações em que o homem já desistiu. Ele se manifesta em situações que o homem acha improvável. Em situações que o homem diz, isso aqui é fora do meu controle. Aí Deus se manifesta. Diz o texto que no dia seguinte do julgamento de Pedro, Pedro está dormindo. Ele sabe que no outro dia tem um julgamento, ele está dormindo.
Mas tem um detalhe aí nesse texto. A igreja está orando. As cadeias estão fechadas, mas a igreja está orando. A igreja não está dormindo, a igreja está orando. E quando a igreja ora, alguma coisa vai acontecer. Quando os filhos de Deus começam a orar, Ele começa a mover o céu, porque não tem nada que provoque mais o coração de um pai do que um pedido de um filho. Quando o filho começa agora a orar, o pai diz: eu tenho que fazer alguma coisa. Então quando os filhos oram, Deus salva. Você vai ver esta oração que você fez nas cadeiras acontecer. Você vai ver o seu parente, o seu vizinho, o seu amigo, o parente da pessoa que está ao seu lado, entregando a vida a Jesus, porque quando os filhos oram, Deus traz libertação. Quando os filhos oram, Deus traz restauração. Quando os filhos oram, Deus muda o quadro. Você já deve ter visto as pessoas voltando do encontro e os seus familiares entregando a vida a Jesus. Se prepare, porque agora é com você. Porque quando os filhos oram, Deus transforma, Deus liberta, Deus restaura. Pedro estava sendo ameaçado, irmãos. Julgamento já combinado. Vai morrer. Mas ele não vai morrer porque roubou, ele não vai morrer porque matou, ele não vai roubar. Não, ele vai morrer porque ele anunciou o reino. Ele vai morrer porque amava vidas. Ele vai morrer porque falava do poder de Deus. Ele vai morrer porque o mundo rejeitava a luz. Mas apesar disso ele está pregando. Olha que coisa. Pedro vai morrer. Ele vai morrer porque ele anuncia o evangelho. E Herodes teme. Ei, o mundo não tem medo de você sentado na igreja num culto. Nem o físico, nem o espiritual. Mas quando eu e você se levanta e começa a anunciar o evangelho, a pregar a verdade, o nosso inimigo teme. A gente passa a ser agora uma grande ameaça. Quando alguém decide viver a fidelidade de Deus, ele passa a ser uma grande ameaça. Ele desperta nas trevas um olhar diferente, uma oposição. Você lembra de Neemias? Você lembra de Daniel? Você lembra de Sadraque, Mesaque e Abdenego? Começaram agora a levantar oposição. Por quê? Porque eles encontram na minha vida, na sua vida, um amor genuíno por Deus. Alguém que ama Jesus, alguém que está querendo cada dia, está sedento por Ele. Aí o sistema das trevas vê que não domina esse. As trevas não dominam, irmãos, um homem, uma mulher, um jovem que está passando por problema, mas em vez de reclamar, em vez de tentar fugir, se ajoelha e adora. O inferno fica louco, diz: como é que pode, eu botei problemas lá. Mas é na tempestade que a gente glorifica a Deus. É no meio do problema. Lembra de Jó? O inferno disse também, Deus disse: tá bom, então faz. Fez, e fez valendo. E Deus dá um sorriso e diz: olha, ele é íntegro, ele é fiel. Devolve agora, dá em dobro, porque Deus é poderoso. Sabe, muitas pessoas, talvez você passe por algumas dificuldades. Não é fácil nem para você, nem para ninguém. Possivelmente você tenha dificuldade para ir para o encontro. E eu não estou falando financeira. Porque nem todo mundo vai deixar de ir para o encontro por causa de finanças. Não, tem gente que tem condições e não vai. Porque o problema não é o valor. O valor é o mínimo, a gente investe mais em muito mais. Olha quantas pessoas você conhece que deram R$9 no Brasil. Quer dizer, 15, né? Agora, com o novo é 15, né? O novo iPhone é 15 ou é 17 mil? Mais ou menos isso. Quantas pessoas não pagaram? Não é isso, Eri, mais ou menos? Trabalha com isso, né? 17.
Eu vou dar até o bizu que eu vi. É mais fácil você tirar seu passaporte e ir para os Estados Unidos. Compra lá, volta, gasta 13, parece que é 12. Ainda viaja. Mas as pessoas gastam, irmãos. Então, mas não tem condições? Tem. A gente arranja um jeito. Quando a gente quer, a gente arranja um jeito. Então não estou falando de finanças. Eu estou falando dos empecilhos que vão acontecendo. Para quê? Para você não ir para o encontro. Dia 23, a gente vai ter a pré-cruzada. Mas escute, eu já vou antecipando. Muita gente vai dizer assim, mas é porque no dia 24 eu vou para o encontro. Aí eu não vou poder ir não, que eu vou estar cansado. Desculpas. Você já percebeu que você vem para uma conferência ou para uma cruzada como essa que a gente teve, ou para o tabernáculo, que as pessoas ficam em pé e não tem lugar? E no culto seguinte, a gente tem 10 cadeiras para cada pessoa? A gente cansa muito rápido. Para evangelizar, você já descobriu que é o lugar mais difícil da pessoa ir? Talvez esse ano você não saiu para evangelizar 3 vezes. Talvez não saiu nenhuma sozinho. E quando foi com alguém, tinha algum empecilho. A gente tem que parar e perceber essas coisas. As trevas vão investir. Tudo bem, continua crente. Tudo bem, continua na igreja. Tudo bem, continua indo no culto. Mas continua aí morna. Não faz muita coisa não. Ele vai tentar paralisar, para que eu e você não faça a vontade de Deus. Porque Ele sabe que se eu e você fizer, irmãos, a gente vai ser uma bomba no inferno. A gente vai ser uma bomba no inferno. E eu sei que vai. Mas eu quero dizer algo diferente. Olha para alguém aí, agora olha com fé. E diga para ela assim, você já é. Amém? Você já é. E Deus vai te usar para conquistar outras pessoas. O teu testemunho de fidelidade em Deus vai restaurar outros corações. Deus vai fazer um milagre através da sua vida. Segundo lugar, a prisão de Pedro revela algo. Sabe o quê? O preço da sua fidelidade. Será que eu e você está disposto a ser preso? Será que eu e você vai ser fiel ao Senhor no momento de dificuldade ou a gente pula do barco? Pedro mostra a sua fidelidade. Esse homem estava acorrentado. Talvez eu e você estivesse se perguntando toda hora, mas o que é que eu fiz, Deus? Como é que eu te busco? E depois que eu te busco, depois que eu entrego minha vida, depois que eu oro, e depois que eu jejum, depois que eu faço um voto, depois que eu sou dizimista, vem tanto problema, tanta dificuldade. Como é que é isso? Eu oro e as coisas dão errado. Eu vejo pessoas que não fazem nada e parece que está dando tudo certo. Como é que é isso? Porque para mim parece que eu estou dando sempre um passo para trás. Pedro poderia estar assim. Como é que é isso? Eu te sirvo e olha o que eu ganho, 16 soldados me prendendo. Estou cercado por muros. Estou cercado por portões. Estou cercado pelos olhos humanos. E aos olhos humanos, a situação aqui não tem saída. Não tem aquela frase que a pessoa diz assim, meu irmão, não tem saída. Mas quando o homem, quando a mulher de Deus é fiel ao Senhor, Deus se compromete com você. E Ele diz para você que é fiel a Ele. Tem saída. Eu sou o teu escape. Pedro não reclamou, irmãos. Esse homem não se desesperou, dormia tranquilo entre soldados. Eu fico imaginando o que faz alguém que vai ser condenado no outro dia, dormir tranquilo. Só tem uma coisa.
confiança. Sabe o filho pequeno? Porque o filho, quando cresce mais, ele vai criando outros sensos, sabe? Ele vai criando alguns medos. Não é assim? Porque quando eu era menor, eu não tinha essa razão de perigo. Aí eu só queria tomar banho de mar lá dentro. Ó, eu ia lá para dentro. Não era assim? Eu ia nadando, eu ficava lá, tomando assim, oxe, é alguém nadando ali. Rapaz, aquilo na cabeça, será que alguém? Era eu mesmo. Eu ia tomar banho lá dentro. Gostava e tal. Boa viagem, eu pulava depois das pedras. Ó, coisa massa. Hoje eu não chego nem na areia, já estou com medo do tubarão. A gente vai criando outro senso. Você chega para a criança e diz assim, pula. A mãe e o pai dizendo, pula ou não pula? Na hora, nem pensa duas vezes. Porque ele confia. Então escuta isso e coloca no coração. Pedro confiava que mesmo preso entre dois homens, 16 guarda pretoriano, o que Deus começou na vida dele não acabaria assim. O que Deus começou na sua vida, a promessa de Deus não tem quem pare. O que Deus já declarou vai acontecer, porque Deus é Deus. Então Pedro confiava. Deus não vai me deixar morrer antes do tempo de se cumprir o que Ele declarou. E esse tem que ser o retrato da minha vida e da tua vida, de um servo, de uma serva de Deus, alguém que confia, mesmo vivendo injustiça, em casa, no trabalho, na rua, aonde estiver, mesmo sendo injustiçado e por causa da injustiça foi até jogado no cárcere. Descansa em Deus, espera nele, porque Ele se levantará. Quando o mundo tentar calar a sua voz, escute, quando o mundo tentar parar você, lembre, eu sou fiel. E se eu sou fiel, é porque Ele é fiel primeiro. Então Ele prepara um cenário. Aquilo que aparentemente aos olhos dos homens é cadeia, para você é o cenário onde Deus será glorificado. É ali que você vai ser glorificado. Eu via uma história de uma mulher, que ela disse que a vida foi difícil com ela, ela orando e ela buscando Deus, e foi complicado. E aí ela foi, uma moça, teve pena dela e ela foi trabalhar na casa daquela mulher. E ela foi trabalhar para comer. Ela trabalhava ali duro para comer. Mas daqui a pouco ela foi honrada um pouco, e daqui a pouco ela pensou em empreender, e daqui a pouco, hoje ela é uma grande empresária nos Estados Unidos da América. Deus foi abrindo portas. Aquilo que parecia ser uma prisão, a casa daquela mulher, virou para ela o lugar onde Deus foi glorificado. Porque o impossível que você está vivendo é o palco do milagre de Deus. Outra hora a gente continua sobre esse sermão. Fica de pé. Aí onde você está, se você puder, fecha os teus olhos. Eu não sei o que você está enfrentando. Talvez as prisões que você esteja vivendo não sejam as pretorianas de Pedro, mas elas sejam simbólicas. Talvez seja portas fechadas. Você bota currículo e nunca é chamado. As portas fecharam todas. Talvez seja calúnia. Você não fez nada, mas está sendo defamado, caluniado. Pessoas estão falando mal. Talvez você esteja passando por escassez. Ninguém sabe, mas você está numa escassez terrível, dizendo, meu Deus,
Me ajuda, eu não sei nem o que é que eu vou comer amanhã. Eu não sei nem o que vai ter amanhã no prato, para mim ou para os meus filhos. Parece que você está numa situação que você diz: Deus, eu não encontro saída. Está tudo trancado, está tudo fechado. O anjo vai tocar aí do lado de você. Vai lhe acordar. Você vai olhar, talvez você até possa pensar que não é real. Mas ele vai dizer: coloca a capa. E a sandália é importante porque é a sandália do evangelho da paz. Você não vai parar de evangelizar, porque no outro dia Pedro estava pregando de novo. Você vai continuar a missão. Ele diz: calça a sandália, passa por um portão, passa pelo segundo, chega ao terceiro, passa por uma rua ao lado. E aí Pedro descobre, não era um sonho, era algo real. O portão, diz a palavra de Deus, se moveu sozinho. Para aquela época parece que Deus estava fazendo até um controle remoto, abrindo o portão. E portão velho, quando abre, cria zoada. Ele range, mas esse não fez. Nenhum soldado foi acordado. Ele estava na prisão, mas lá na prisão Deus mandou a luz. Vai chegar luz aí onde você está. Vai chegar luz nesta causa sua. Deus vai estabelecer um milagre na vida daqueles que são fiéis. Porque Deus não esquece os seus. Aí onde você está de olhos fechados. O Senhor está dizendo para mim e para você: seja fiel. O inferno pode se levantar, mas eu não vou permitir que a prisão seja o fim da tua história. Eu não vou permitir que essa situação roube e mate você. Eu posso até permitir que você seja cercado. Porque o cerco para você pode ser difícil, mas para mim ele tem uma função. A função de provar a sua fé. A função de lhe tornar mais forte. A função de promover em você uma fidelidade tal que vai revelar o meu poder na sua vida. Deus vai curar você. Deus vai salvar você. Deus vai restaurar você. Hoje, o meu tempo de ministrar aqui acabou. Talvez a gente continue numa próxima vez esse sermão. Ou talvez o Espírito Santo quis que fosse só até aqui. Já é suficiente. Mas eu quero convidar você, se você quiser, a vir aqui à frente. Eu vou estar orando por você. Eu vou estar ungindo você. Eu quero declarar que a área da sua vida que está com problema, o problema será dissipado em nome de Jesus. E você vai testemunhar que as cadeias quebraram e que o milagre aconteceu em nome de Jesus. Pode sair do seu lugar. Eu vou estar vindo aqui orar por você.